Na aula anterior, então, nós discutimos a parte conceitual de classes e objeto quando nós tratamos da programação orientada a objeto. Podemos dizer, então, que uma classe, ela nada mais é do que um projeto ou a receita, né, para construção de objetos. Então, objetos é o fim, é o objetivo principal que nós temos, né, quando nós construímos classes. Vamos criar aqui uma classe simples. Vamos chamar ela de minha classe, né? Só para a gente se familiarizar aqui com a sintaxe e a construção de uma classe. Eu vou criar a classe com dois atributos, atributo 1, que eu vou chamar de... Vou colocar um texto aqui como teste, e atributo 2, vou colocar um valor. Vou colocar aqui 15, por exemplo. Então aqui eu tenho uma classe construída. Agora, dentro do meu programa, eu posso criar objetos a partir dessa classe. Vou criar aqui o objeto 1 é igual a minha classe. Eu faço a chamada da minha classe como se estivesse chamando uma função, né? Então, coloco aqui o nome da classe e os parênteses. Tudo bem? E aqui eu vou colocar o objeto 2 igual a minha classe. Então, eu tenho dois objetos. Se eu der um print aqui, eu tenho o objeto 1 e eu tenho o atributo do objeto 1. Então, eu coloco o ponto para eu poder acessar o atributo do meu objeto, né? Atributo 1. E eu tenho aqui a classe 2, o objeto 2, né? Vamos dar um print aqui. Objeto 2. Vamos colocar o atributo 2. Vamos colocar aqui os dois atributos para o objeto 1 e o objeto 2. Muito bem. Executa. Só a correção aqui. Eu coloquei o obj, mas aqui eu coloquei ob. Então, só fazer a correção do nome do meu objeto. Então, aqui tem o teste 15, teste 15. Naturalmente, a partir do momento que eu crio um objeto, eu posso alterar o valor do seu atributo. Então, por exemplo, o objeto 1.attr1, que está como teste, eu posso alterar ele para qualquer coisa. Então, aqui ele passa a ser qualquer coisa. Eu poderia alterar também o valor do atributo 2 para um outro valor, né? Por exemplo, 20. Então, eu posso, embora eu tenha como padrão, né, na minha classe, esses valores de atributos, a partir do momento que eu instancio a minha classe, ou seja, quando eu crio um objeto a partir da minha classe, esses valores eles podem ser alterados naturalmente, né? Conforme aqui o exemplo que eu dei para vocês, né? Vamos fazer aqui a alteração do objeto 2, alterar o atributo 2 aqui para 10, por exemplo. Então, a gente pode ver aqui o resultado, né? Dos valores do atributo. Então, isso aqui é o exemplo de funcionamento na criação de uma classe, né, simples, mas o mais importante aqui é a gente entender a estrutura da classe, né, a sintaxe básica de uma classe e como é que eu faço a criação de objetos a partir da... Né, como que eu instancio a minha classe, ou seja, como que eu crio objetos a partir da minha classe. Então, isso aqui é o que a gente já conseguiu entender nesse momento. Naturalmente, nos próximos aulas nós vamos aprender com mais detalhes, né, a utilização de classes e objetos. Bom, no exemplo anterior nós vimos aí a construção de uma classe bem simples, apenas utilizando um atributo. Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de como construir uma classe, só que agora criar uma classe aluno
Só que agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria uma classe para que eu possa já inicializar o meu objeto com alguns valores, né? Não valores que já estavam pré-definidos na minha classe, né? Mas valores que eu vou inserir no momento que eu instancio a minha classe, no momento que eu crio o meu objeto. Então, vamos pensar aqui numa classe aluno. E aí eu vou usar aqui uma função na minha classe, que é a função init, ou seja, de inicialização. Então, eu vou usar essa função para eu poder fazer a inicialização dos valores da minha classe. Então, você pode ver aqui que eu tenho dois underlines aqui, antes e depois da palavra init, né? E eu crio a função da minha classe usando essa palavra-chave aqui, def. Então, essa função, esse método da minha classe, ele vai receber dois parâmetros, porque minha classe ela vai ter o nome, né, como atributo, e vai ter idade, porque é uma classe aluno, então eu quero receber o nome e idade. Muito bem. O primeiro parâmetro que eu passo, quando eu crio um método, uma função dentro da minha classe, o primeiro parâmetro que eu vou passar é da instância da minha classe, né? Então eu posso chamar ele de self, posso usar qualquer nome, eu vou chamar de self, que é o mais comum quando vocês pesquisarem sobre classes na internet, modelos, exemplos de classe, vocês vão encontrar essa palavra self aqui, que se refere à própria instância da classe, né? E aí eu ponho aqui os outros parâmetros que eu quero passar para a minha classe. Então, vou colocar aqui pnome, parâmetro nome e parâmetro idade. Então, aqui, como eu vou acessar um atributo da minha classe, eu vou usar a minha instância da classe, né, que é self. Então, estou me referindo ao atributo da minha classe. Então, self nome. Eu não precisei criar aqui o atributo, né, antes, né, como a gente tinha feito no exemplo anterior. Eu já estou na inicialização, já estou criando os atributos e já estou atribuindo valores para eles que eu vou receber. Então, vai ser pnome, pidade. Então, essa aqui é a minha classe com a inicialização. Algumas linguagens vão chamar isso aqui de construtor, né? Então, seria um construtor, só que algumas outras linguagens, o construtor ele vai ter o mesmo nome da classe, né? Aqui no caso do Python, a gente vai usar o init. Muito bem. Então, aqui eu vou criar um objeto, chamar ele de objeto, chamar de aluno1, né? Aluno1, que é o objeto da... E aqui eu vou colocar o nome da classe e vou passar aqui os parâmetros, né? Colocar o nome e a idade. Aqui eu não preciso passar, né? Você vê que embora que eu usei o self como parâmetro, o self ele já está sendo passado automaticamente como quando eu estou instanciando a minha classe. Então isso aqui é interno no Python, não preciso me preocupar com isso. Ele mesmo já vai passar a referência da instância, né, para a minha classe na criação do objeto. Bem, então agora eu posso dar um print a um ponto nome, print a um ponto idade. Então aqui criei a classe, instanciei e aí estou utilizando a minha classe. Bem, poderia criar aqui um A2, né? Poderia chamar de Maria 20. Aqui eu poderia ter repetindo aqui, né? Print A2, nome, print A2, idade. Então tem aqui José e Maria. Então aqui um outro exemplo, criando uma classe, usando o método e o método de inicialização. Bom, agora nós vamos ver um outro exemplo, trabalhando com essa mesma classe, mas implementando algumas funcionalidades adicionais para deixar a classe ainda um pouquinho mais interessante. Pensando numa classe aluno, naturalmente o aluno ele teria que ter uma nota, né? Ou as notas, vamos pensar que
onde esse aluno estuda, é necessário, são 4 notas por ano. Então, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Aqui eu vou chamar de PN1, PN2, PN3, PN4, só para facilitar. 1, 2, 3, 4. Tudo bem, então agora basicamente o processo vai ser o mesmo na hora que eu criar o meu objeto. Então eu estou passando aqui os nomes e eu posso passar também as notas, né? Mas vamos supor que eu não queira passar a nota, né? Mas eu queria que a minha nota já ela iniciasse como 0. Então o que eu faço? Eu digo que a minha nota ela tem um valor padrão de 0. Né? Então aqui, o que vai acontecer? Embora eu não passe, na hora que eu estou criando um objeto, eu não passe o valor da nota, mas se eu pedir aqui a nota 1, por exemplo, eu vou ter o valor 0, porque eu defini como um valor padrão, embora eu não passe o parâmetro, né, que é o valor 0. Tudo bem. Mas agora vamos supor que... Aí eu posso, a nota, mas posteriormente eu posso... 85, por exemplo, posso atribuir um valor para minha nota. Depois da criação do objeto, eu crio o objeto, faço instanciamento. Em algum outro momento do meu programa, eu tenho o valor da nota e eu atribuo ali o valor da nota ao meu objeto. Ou eu posso, no momento que eu crio o meu objeto, já definir as notas. Então aqui eu já tenho as notas definidas. Então já tenho as notas definidas no momento que eu crio o meu objeto. Muito bem. Bom, agora nós vamos criar uma outra função, aqui outro método para a minha classe, que é o método média. Porque a ideia é saber depois qual que é a nota final. Geralmente a nota final é uma média, né? Então aqui no meu caso, eu não vou passar nenhum parâmetro, né? Mas eu tenho o parâmetro aqui. Eu vou, claro, esse parâmetro self eu passo porque ele é obrigatório. Mas eu não vou passar mais nenhum outro parâmetro. Eu simplesmente quero saber qual que é a média, né? Retornar a média final, né, das notas do aluno. Então o que vai ser a minha média? Eu vou fazer um return, né? Eu vou retornar. Então, é como se tivesse uma função, né? Return de uma função. Eu tenho aqui a palavra-chave def e tenho a palavra-chave return. Eu poderia criar uma variável aqui, chamada média, né? Mas eu posso simplesmente retornar. O que é a média? A média vai ser nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Tudo isso aqui dividido por 4. Então, isso aqui vai ser a minha média. Então, eu venho aqui, por exemplo, dou um print a 1 ponto média. E aí eu vou ter a minha média final. No caso aqui, 85. Né? É a nota média final do aluno. Chegamos então ao final dessa aula. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima aula.